Bom dia, Bom dia. bem-vindos ao Innovations for the Future Resourcing Sessions. Hoje somos eu e o Gil que vamos pegar na sessão e que vamos com ela. Esta é a constelação para hoje. E o nosso grande tema, vamos continuar a explorar. Nós abrimos na sessão anterior, na de 25 de janeiro, abrimos o tema da história do lugar, que para nós é um tema central na perspectiva do desenvolvimento regenerativo e também do mundo do Possibility Management, muito relacionado com os Gaia Game Worlds, onde a transformação acontece nos lugares, nas pessoas e nas comunidades. Isso é territorial, está ancorado num sítio, nós temos em cada momento os pés num sítio. Então essa é a importância deste tema e é um tema vasto. Então nós vamos escolher. Portanto, a sessão de 25 foi um overview sobre o tema, como é que a gente pode pegar nele, é um overview, e agora nas próximas sessões, nesta e nas próximas sessões, vamos focar, vamos ir a partes desse tema para ter maior resolução. Então é esse o enquadramento daquilo que nós vamos estar a fazer aqui. Gil, algo que tu gostasses de acrescentar aqui neste contexto? Quero trazer que esta questão do ser ancorado no lugar é algo que é fundamental nos projetos regenerativos e muitas vezes eu ouço falar de eu já tenho o desenho de um projeto, só estou à espera do lugar onde o implementar, ou então são projetos todos virtuais e parece que não há uma pessoa não consegue ver aquilo ancorado em lado nenhum. E então é que estas próximas sessões vão permitir pessoas que estão a liderar, grupos que estão a liderar estes diferentes projetos para, ok, como é que o lugar pode nutrir e vitalizar até o meu próprio projeto? E isso também resolver alguns potenciais bloqueios que algumas destas pessoas e projetos estão a sentir na implementação do projeto. Grato, Gil. Sim, aqui nesta perspectiva do desenvolvimento regenerativo, tudo começa pelo lugar, não pelo game world, mas sim pelo lugar. Proposta é irmos para um check-in, como é que cada um de nós chega aqui hoje e depois avançarmos para a sessão. O que pensas e sentes? Enfim, Marco. E Eu vou. avanço. Eu vou. Vais tu? Ok. Sim. Estou em estado líquido de, de ontem que tivemos o Círculo de Homens e noto em mim partes, tornou-se mais visível formas como eu estou a lidar com os meus temas, a ligar os projetos, a integridade que tenho no planeamento da minha agenda, com os meus sims e com os meus nães. E sinto alegria hoje está a ser um dos primeiros dias normais, depois da intensidade de dias e de projetos que tivemos marcados. Hoje está a ser outra vez um voltar ao ritmo normal. Sinto alegria por isso. E sinto algum medo e alegria daquilo que vamos criar também no próximo sábado, também está em mim. E da intensidade da semana. Esta semana vai ser uma semana intensa. Isso. E sinto também uma tristeza de coisas que querem ser largadas, padrões antigos, aceitar coisas como forem, saber quando tenho um sim, a tristeza das outras coisas que não vão ser feitas, que eu vou decidir não fazer, noto isso em mim, a ser raro. Grato, Marco. Grato, Gil. Eu chego com tristeza no meu sistema, estou numa fase da minha vida familiar importante, tomar decisões sobre as escolas dos miúdos e isso está-me a trazer tristeza. As decisões estão a ser tomadas e o lugar de onde elas estão a vir, principalmente. Estou também com medo do impacto que isso terá na vida das crianças e da família. É um sistema é um tema que está muito quente, está muito vivo em mim, porque ontem foi o prazo limite da inscrição na escola, portanto tudo tem que ser tomado até, todas as decisões tiveram que ser tomadas até ontem. Então ainda estou com isso no meu sistema. Chego também líquido com a jornada que tem sido na última semana,
e com o trabalho que eu e tu temos estado a fazer, em particular trabalho com a escola, com o colégio, o retiro dos jovens de 26 anos, de 16 anos, impactou muito comigo, mexeu muito com as minhas partes, nomeadamente com a minha caixa e com o meu ser. E sim, é um tema que está desafiante. Vi-me nos limites daquilo que eu sei fazer e de onde eu estou. E estou-me a questionar, estou a ser questionado também pela vida. Então isso é um tema que está forte em mim, está em mim essa inquirição, esse medo de como evoluir, de o que fazer, como fazer a seguir, o que é que experimentar, está bem vivo. Ao mesmo tempo estar à escuta do feedback do sistema e daquilo que está, como impactou estes jovens, como impactou a sua vida na escola, ou está a impactar a vida deles com as famílias, está vivo em mim isso. Também com medo e com raiva desta semana que vem à frente, é uma semana com muitos desafios que nós temos. Também sinto alegria por aquilo que estamos a fazer e que vamos fazer amanhã, com a empresa com quem estamos a trabalhar, no sábado, com um conjunto de amigos. E, então estou também entusiasmado para isso, com medo e com alegria para poder dar vida a estes desafios que se seguem. Também sinto alguma tristeza porque a intensidade destes dias não me tem permitido desfrutar das relações onde estou envolvido, quer com os filhos, quer com a parceira. Portanto, houve assim algumas escolhas, não é? O trabalho e acabou algo por ficar mais a segundo plano durante esta semana passada e esta, e eu sinto tristeza por isso, sinto falta de contacto com as pessoas de quem gosto e está presente em mim essa tristeza. É assim, acho que sou eu a chegar aqui. Grato, Marco. Marco, proposta agora é escolhermos alguns game worlds e descrevermos um pouco o sítio onde eles acontecem. Eu não sei se isso é Ecossistemas. útil, eu não sei se isso é útil, uma vez que nós somos os dois aqui na sessão, Gil, eu não sei se isso é útil fazer, porque nós vamos acabar por fazer isto ao longo da sessão. Eu fazia a pergunta para quem tiver a ver a gravação poder responder, parar e responder neste momento, e nós vamos fazer isto ao longo da sessão. Portanto, eu proponho não fazer agora, porque vamos estar a fazer, e até vamos fazer com várias possibilidades, e deixava a pergunta aqui no ar para quem nos está a ver fazer, porque valia a pena ser feito. Quem não está familiarizado com a história do lugar, com os sistemas aninhados, penso que vale a pena fazer esta prática. Queres tu apresentá-la? O que é que pensas e sentes da minha proposta? Tenho um sim, Marco. Estou com medo de não saber como é que vamos apresentar e tenho um sim. À pergunta ficar aqui e a gente ser mais claro se fazemos um processo. Nós trazendo vários temas, uns vão ser nossos game rules, outros não vão ser nossos game rules, mas temos bom conhecimento sobre eles. Ok, graças. Então o Wake Up é, para quem está a ouvir, escolhe um game world em que sejas co-criador. Um game world pode ser diferentes tipos de projeto, família, um projeto que tenhas empresarial, uma comunidade em que estejas a trabalhar, e descreve em que sítio esse game world acontece, onde ele está inserido e com que ecossistemas é que ele está alinhado. Ou seja, qual é que são os outros sistemas maiores do qual esse game world faz parte. Não tem de ser só maiores, não é? Pode ser outros ecossistemas em si. Não tem que ser maior do que ele. Quais são os outros ecossistemas em que ele está a interagir? Ok. Sim, pode ser maior ou não. Marco, seguimos então. Sim, a proposta seguinte. Portanto, quem está a ouvir a gravação, a proposta é que pare aqui e responda à pergunta. E se estiver a fazer com alguém, que respondam as duas pessoas, que troquem impressões e depois
à frente na sessão, nós vamos também fazer, práticas equivalentes a esta que estamos aqui a propor agora. Okay? Gil, para nós, eu diria que, como é que eu ponho isto? Nós temos estado a apresentar um conjunto de frameworks e distinções ao longo destas sessões, desde que começamos em novembro, e dado que o lugar é tão importante, é um tema tão central na exploração, no research que nós estamos a fazer, eu proponho que nós começássemos a falar um pouco o que é o lugar para cada um de nós, quais são algumas das dimensões que são corriqueiras em se trazer quando se fala de lugares, e começar a relacionar o lugar com as diferentes distinções que nós fomos apresentando. Portanto, o que pensas e sentes desta exploração? Sim, tenho sim, Marco. A gente ir por aí. Ok. Para mim, eu começo. Começas? Para mim, o lugar é onde eu tenho os pés. É onde eu tenho os pés em cada momento. E neste momento, eu estou a viver na zona de Alfragide. Portanto, é aqui que eu tenho os pés. Os meus filhos andam numa escola aqui em Alfragide. E, portanto, a minha vida roda-se neste eixo. A minha vida cotidiana, diária, roda-se neste lugar de Alfragide, entre o sítio que eu moro e a escola dos miúdos. E esta, eu diria que é 80% do meu tempo passa-se aqui. Depois tenho ação, e alguma da minha ação acontece fora deste lugar. E pode acontecer em Sintra, como foi ontem, pode acontecer na Cerdeira, como foi antes de ontem, pode acontecer na Biovila, como foi nos 3 dias anteriores. Portanto, depois eu desloco-me no território, normalmente em Portugal e em Portugal continental, é o mais comum. Eu desloco-me no território para a minha prestação de serviços. Portanto, e em cada momento eu tenho os meus pés num sítio. Portanto, esta para mim é a primeira, é o primeiro felt sensation do lugar. É onde eu vivo, e onde acontece a maior parte dos meus passos, da minha interação, até de carro, não é? Onde eu vou às compras, onde eu nutro aqui o meu sistema. Portanto, isso para mim é uma dimensão de lugar. Uma segunda dimensão de lugar é na ação e no meu trabalho, nos lugares onde eu estou a fazer esse trabalho, seja porque esses lugares me estão a servir, como é, por exemplo, o retiro que fizemos de 3 dias na Biovila. Fui a Biovila enquanto lugar que me esteve a servir, eu esteve naquele lugar, e por eu estar naquele lugar há uma responsabilidade minha também em estar lá. E aquele lugar esteve a servir, eu estive a servir naquele lugar, não estive a trabalhar para a Biovila, mas estive a trabalhar com a Biovila como parceiro, e os lugares de quem eu sirvo, não é? As escolas com quem nós estamos a trabalhar, as empresas com quem nós trabalhar, e essas entidades, esses game worlds estão num território, também eles, não é? Alguns em Lisboa, alguns no Porto, alguns noutras partes do país. Portanto, esta é a segunda dimensão para mim do lugar. Portanto, há uma dimensão que é onde eu vivo, onde eu estou grande parte do meu tempo, e outra dimensão é a minha ação tem impacto, acontece para outros game worlds, e esses game worlds estão em lugares. Eles estão em lugares. Que alguns são equivalentes ao meu, estão perto do meu, e outros não. Outros estão distantes, estão mais distantes. E ainda tenho uma terceira dimensão que se joga aqui comigo no lugar, que é, por exemplo, quando eu estou a usar um Zoom, como é esta aqui, eu estou online. Parece que não há uma noção de lugar. Parece que não existe um lugar. Mas eu estou a usar o Zoom neste momento em Alfragide, portanto, desde logo eu tenho um lugar onde estou a usá-lo, e a empresa Zoom há de ter um escritório num sítio qualquer. Ela há de estar ancorada num sítio qualquer, e nesse sítio ela consome eletricidade e tem um impacto. E nós sabemos que estas grandes empresas, não é? Não tanto a Zoom, mas a Zoom também se inclui nisso, mas as Googles, os Facebooks da vida, são empresas, são Estados-nação neste momento, são empresas-nação, e têm um impacto enorme na produção de energia, nas águas, nos locais onde elas estão inseridas e onde elas têm a sua ação. E, portanto, esta para mim é a terceira dimensão do lugar, que está embebida, está escondida aqui nas minhas ações, e que estão aqui presentes. Portanto, é muito comum nós ouvirmos falar, quando falamos de um lugar da parte administrativa, isso é na freguesia tal, é o casal não sei de onde, é
é o concelho disto tal, é o distrito não sei quantos, é no país não sei quantos. Portanto, esta noção administrativa é o mais comum de nós nos relacionarmos com um lugar. Também já começamos a ouvir esta ideia das biorregiões, portanto, já falar do lugar não pela perspectiva administrativa, mas pela sua perspectiva ecofísica, ecológica, mais ancorada no território, na flora que lá existe, na paisagem que é, se tem rio, se tem montanha, se tem, o que é que tem ali, não é? Mais neste contexto, já se começa a ouvir, começa a entrar muito no nosso presente, não é? Na nossa modernidade, isso, felizmente, mas para mim também há estas outras dimensões. E para ti, Gil? Grato, Marco, e eu também revejo muito nesses lugares e até trazendo ainda mais que o próprio computador que nós estamos a utilizar foi manufaturado e houve mineração feita noutros lugares, manufaturado noutro lugar. E quando estavas a falar, estava-me a vir que esta descentralização destes lugares, o facto do nosso consumo, das nossas práticas, exigirem tanto de tantos lugares e ao mesmo tempo eles são quase invisíveis. Eu compro o computador na loja, a loja tem um lugar e eu associo o computador àquela loja e não provavelmente aos 100 lugares onde este computador necessitou que existissem para ele estar aqui comigo e depois continuar no serviço e assim, portanto também senti assim um espanto de ver, afinal, a nossa reunião aqui, mesmo estando a trabalhar ou para uma escola, ou para a Biovila e neste caso, Innovations for the Future, uma rede nacional, se conseguíssemos fazer o PIN, tínhamos PINs em vários países do mundo. E isso trouxe-me também medo, essa consciência e a minha responsabilidade para com cada um destes lugares. Eu sou responsável por aquilo que está a acontecer em cada um destes lugares e daquilo que está a ser feito para nós aqui podermos estar a ter esta conversa sobre os próprios lugares e estar a servir Innovations for the Future. Sim, e também trazer esta questão dos ciclos nos lugares. O que está a vir também aqui para mim é cada lugar não é estático e tem ciclos. Tem ciclos económicos, sociais, ecológicos, ambientais, estou a ir até para aqueles que são maiores, geológicos. E também esta componente do lugar está vivo. Eu vou aqui ao Tejo e há um rio que está a fluir de um lado para o outro. E, portanto, o lugar não lhe traga umas fronteiras e dizer é isto. Não, há dinâmicas entre os lugares. Portanto, o lugar é vivo e tem umas fronteiras semi-permeáveis. Também está a vir esta questão do lugar, Marco. Ok. Este é importante, para mim foi importante ouvir e ouvir-me também a mim própria falar do lugar, no sentido de trazer para a consciência, pôr no espaço estas múltiplas dimensões do lugar. Nós introduzimos aqui uma distinção, que foi a distinção dos Gaia Game Worlds, e são Game Worlds que são de Gaia, acontecem em Gaia e para Gaia, né? Portanto, estão intimamente ligados com o planeta, com o campo de consciência do planeta, e, portanto, são parte do planeta, como é uma floresta, e contribuem para o planeta, exatamente como uma floresta é. Né? Portanto, então, esta ideia com Gaia Game World é um ecossistema vivo que acontece num conjunto de lugares e que nutre esse lugar, que nutre Gaia através desse lugar. Então, esta distinção do Gaia Game World é uma distinção onde o lugar é determinante. E, portanto, se nós estamos a fazer este tipo de trabalho que estamos aqui a fazer, se nós não reconhecermos o conjunto de lugares que nos permitem fazer aquilo que nós estamos a fazer, nós não estamos a reconhecer não só a contribuição de Gaia, mas também os impactos que nós temos sobre Gaia. Não é? Como tu estavas a dizer, nós para podermos estar a ter esta conversa, nós temos de ter um computador, e esse tem os tais múltiplos lugares onde teve que acontecer coisas para ele existir, não é? E depois temos que ter toda esta infraestrutura da internet, das comunicações, das empresas como o YouTube ou a Zoom existirem, e todas essas entidades estão em lugares e estão a ter impactos em lugares.
Portanto, se isso não existisse, não era possível nós estarmos a ter aqui. Então a grande pergunta que é necessária fazer, porque nós também quando falamos de Gaia Game World falamos disso, se um Game World não é Gaia, então o que ele é? Está a agir contra Gaia, está a prejudicar Gaia, tem externalidades, como hoje se chama na teoria económica, tem externalidades negativas sobre Gaia. Então, o que isso quer dizer em concreto? Não é? Porque a gente ouve esta linguagem assim fora, descontextualizada, e não conseguimos perceber que isso em concreto quer dizer que há lugares que estão a ser poluídos, há lugares que estão a ser minerados, há lugares que estão a recolher os lixos e os resíduos dos computadores que não são utilizados. Há lugares que estão a ser construídos com centrais nucleares para a produção de energia. Isso está a acontecer à medida que cada um de nós está a usar estas infraestruturas, e isso é o impacto em Gaia. Esse é o impacto que nós estamos a ter em Gaia por estarmos a fazer este tipo de game walls. Ou seja, o lugar é muito importante nós termos a trazer esta conversa do lugar para dentro dos nossos game walls, porque de outra maneira os nossos game walls não vão poder ser Gaia game walls. Vão continuar a ser descontextualizados. Como tu dizias ainda há pouco, eu vou ao computador, compro o computador na loja e penso que aquele é o lugar onde eu estou a criar um impacto. E não é. Eu estou a criar impacto em muitos outros lugares do mundo com aquele gesto de consumo. Então, o lugar é esta ponte, para mim, de ligar o nosso game world a Gaia, a verdadeiramente nós estarmos conectados com o campo de consciência da Terra e podermos fazer com Gaia, em Gaia e para Gaia. Como é que é para ti esta... E criando mais vida, esta questão de Gaia and Game World não é só que ocorre em Gaia, porque todos os projetos ocorrem em Gaia, mas aqui com esta consciência que estás a trazer, que é sendo Gaia, Gaia é um planeta vivo. Portanto, há 3,8 mil milhões de anos que está a criar vida e está a vida a criar condições para mais vida. Tanto que criou e continua a criar complexidades, onde, por exemplo, nós somos um tecido que consegue permitir à vida estar consciente de si própria. E como nós conseguimos criar jogos que são conducentes a mais vida. E esses têm que estar ligados no território. Para mim, o facto de conseguir estar a jogar, a jogar um jogo que tem a sua matriz de evidência, os seus indicadores no território, maior biodiversidade, maior índice de saúde humana, os ciclos naturais estão repostos e estão outra vez a ver nascentes em vários lugares, os solos estão a ficar com melhor qualidade, etc. Isso são os reais indicadores que é um Gaian Game World. É ancorados ao lugar e não nos indicadores abstratos de indicadores económicos ou isto ou aquilo outro que podem não ter relação com o lugar. E quero trazer mesmo isso de... É um bocado como nós próprios. Se nós tivermos práticas, tomarmos alimentação, medicamentos, etc., que nutre uma coisa, uma parte do corpo, mas degenera outras, não é algo que nos serve como seres humanos. A mesma coisa como Gaia. Muitos dos nossos projetos resolvem uma questão, mas criando 9 outros problemas em partes do mundo diferentes, e isso não é um Gaian Game World, por mais que resolva uma questão em específico. Gil, e como é que é para ti esta coisa do aninhado no lugar? Nós já falamos aqui, já introduzimos aqui os sistemas aninhados, portanto os nested systems, numa das sessões passadas. Como é que é para ti essa relação entre o lugar e os nested systems? Como é que ela funciona? Como é que tu vês essa ligação e como é que ela funciona para ti? Grato, Marco. Isto aqui para mim, os sistemas aninhados é uma característica da vida. Não há vida nenhuma que não esteja aninhada noutra componente. Nós podemos dizer que Gaia podemos dizer que era o sistema maior, embora a gente pudesse ir para além disso. O próprio Sol interfere no facto de haver vida na Terra, portanto já seria um sistema maior ainda, o sistema solar. E depois, dentro do planeta, existem vários outros biomas, as grandes florestas, os ecossistemas glaciares, do Ártico, temos as zonas boreais, temos as zonas de deserto, são assim os grandes ecossistemas.
Dentro dos grandes biomas. Dentro dos biomas a gente tem depois ecossistemas específicos. Temos diferentes tipos de floresta dentro da zona tropical, temos diferentes tipos de deserto, temos diferentes tipos ecossistemas específicos com diferentes combinações de solos, plantas, animais, ciclos, diferentes tipos de ciclos, desde os curtos aos longos. Isso caracteriza como é que a vida consegue ser expressa. Depois, dentro desses ecossistemas, temos espécies, ou temos grupos, ou populações de indivíduos. Dentro das espécies temos órgãos, e depois temos tecidos, e depois temos células. E toda a vida existe nestas diferentes escalas. O lugar, tornando-se vida, e dentro destes Gaia Game Worlds, passa a ser um nível operacional dentro de outros sistemas alinhados. E é importante porque todas as escalas da vida não só são nutridas e nutrem os sistemas maiores, como fazem a mesma coisa para os sistemas mais pequenos. Portanto, um lugar que esteja vivo, um bairro que esteja vivo, vai gerar vida na comunidade envolvente do bairro. E ao fazer isso, vai criar interesse, vai criar pessoas que querem parcerias, ou seja, vai ser nutrido também pela comunidade envolvente, porque é naturalmente reconhecido que aquilo vai dar vida à zona maior. E é assim que isto acontece. Portanto, quando nós dizemos para um projeto está num lugar e deve-se focar num lugar, ou pode focar-se num lugar como forma de saber intervir a sua vitalidade, o seu propósito, de servir o lugar envolvente, é torná-lo mais como sistema vivo. Não apenas o projeto porque quer vender coisas, mas porque está a servir o seu sistema maior. E é importante cada projeto perceber qual é que é o seu lugar, onde é que ele está a nascer, onde é que ele está a viver, com quem é que ele está a interagir. Este é o lugar de cada um dos projetos. Grato, Gil. Para mim esta noção de aninhamento, não é? Eu subscrevo a tua perspectiva e quero acrescentar aqui que ela tem algumas dimensões interessantes, porque quando nós estamos a falar do mundo natural, do qual nós fazemos parte, nós percebemos que há um conjunto de leis e princípios que a Gaia, não é? que os ecossistemas vivos usam para aninhar os sistemas. E como isto tudo está interligado umas coisas com as outras, não é? Como a existência da vegetação permite a existência de vida animal e como esses ciclos todos estão completos e não há externalidades positivas ou negativas no sistema, portanto tudo faz parte do sistema. Uhum. Quando nós saímos desta dimensão do mundo natural e entramos nesta dimensão daquilo que o Herbert Simon chamava as ciências do artificial, ou seja, que já são sistemas que são desenhados a partir de uma consciência, neste caso a consciência dos seres humanos, e, portanto tem um desenho inerente, nós perdemos estes princípios de ligação com as coisas, com todos, porque focamos na função. Não é? Então nós temos um sistema abstrato para processar informação, nós temos um sistema abstrato para processar a computação, nós temos um sistema abstrato para gerir um território, não é? Chamamos a isso país ou freguesia. Portanto, nós criamos estes sistemas, estes game worlds, como a gente lhe chama aqui, abstratos, e já não é tão trivial perceber como é que estes sistemas que nós estamos a criar estão interligados uns com os outros. E eles estão. Eles, de facto, se a gente for olhar para a história humana, nós não começamos por construir pirâmides a partir do nada. Houve um processo para chegar às pirâmides. Nós não começamos a criar computadores a partir do nada. Houve uma história e foi preciso ter várias conquistas ao longo da história da humanidade para se conseguir ter este instrumento de processamento de informação e de comunicações. Não é? Portanto, há aqui... as coisas aconteceram de formas aninhadas no tempo, e esta dimensão do tempo é importante no aninhamento, no aninhar das coisas, elas aconteceram no tempo e estão aninhadas no presente com sistemas que não são claros. Por exemplo, neste momento na nossa modernidade, nós quando desenhamos um game world, há várias coisas que nós assumimos e que não pensamos
nas infraestruturas que são necessárias para nós termos isso, como por exemplo a eletricidade. Nós assumimos que carregamos, pomos ali na ficha elétrica e já está. E já vem. Mas nós estamos a usar aquele game world. Aquele game world. E o propósito dele e o que ele está a acontecer, nós estamos a usá-lo. Assim como estamos a usar o do dinheiro, o da água. Portanto, há um conjunto de game worlds que estão à nossa volta, que parecem invisíveis, mas que nós precisamos para pôr no nosso game world e que são nested com ele. Eles estão lá, estão nested e nós não os reconhecemos. Se eu começo a jogar o game world do dinheiro, eu estou a jogar um determinado game world que eu não sei se tem interesse para Gaia e para game worlds que querem ser amigos de Gaia. Porque os game worlds que eu conheço baseados em dinheiro têm o objetivo de fazer mais dinheiro com esse dinheiro. E não com cuidar de Gaia. Com gerar mais água, mais biodiversidade ou mais solos. Ou melhores solos. Então, se eu estou a usar este game world de forma inconsciente do dinheiro e estou a fazer com que o propósito do meu game world esteja nested, esteja agarrado a este propósito do game world do dinheiro, então alguma coisa não vai funcionar aqui. E nós temos esses exemplos ao longo, quem tentou já criar qualquer game world, percebe que um dos pontos onde chega é a história do financiamento e que o financiador tem poder sobre, quando põe dinheiro, tem poder sobre o nosso game world. Dita um conjunto de regras que nós temos que escolher sim ou não. E quando dizemos sim a essas regras, podemos estar a comprometer o nosso game world e o propósito do nosso game world. Então, quando a gente passa para o lado do artificial e destes game worlds vamos chamar sociais, a forma como os humanos interagem uns com os outros para criar, que é diferente de uma maçã. A maçã está lá, é criada pela árvore, mas uma freguesia não tem que ser assim. A freguesia é uma invenção humana. Nós podemos inventar outras coisas diferentes para gerir o território que não seja a noção de freguesia. Então, esta distinção para mim é muito importante, porque de repente, quando se traz para os sistemas aninhados, com o que o meu game world está aninhado realmente, não é? Portanto, eu vou dar um exemplo disso. Eu moro aqui em Alfragide, portanto, o meu primeiro contexto é o apartamento onde eu moro, mas este apartamento está envolvido num prédio, este prédio está envolvido num bairro, e este bairro tem uma região administrativa. Portanto, o que é o meu proximate hall aqui? Se eu disser que aquele que está próximo de mim, não é? Próximo do meu sistema, do meu apartamento, é o meu prédio, eu tenho um conjunto de interações e posso fazer um conjunto de coisas. Mas se eu disser que aquilo que é o que está próximo de mim já é a zona administrativa que gera este sítio onde eu estou, não é? Então isso já é o Conselho da Amadora. Então, de repente, eu já não estou só na dimensão do meu bairro, já estou na dimensão do Conselho da Amadora. Então, isto muda radicalmente a forma com o que é que eu estou aninhado e com o que é que eu me estou a relacionar, não é? No dia a dia. Não é? Vou ali à pastelaria, é que supermercado é que vou? Não é? Onde é que estas coisas estão? E no meu caso, por exemplo, eu vou a um supermercado que está em Lisboa. Então, a região administrativa onde eu me insiro serve para determinadas coisas, como, por exemplo, eu lidar com o problema da água, porque a empresa municipal que faz a gestão da água é deste concelho, mas já não serve para a parte da minha alimentação, porque eu vou comprar a minha alimentação a um sítio e a um concelho diferente. Então, o que é que eu escolho para ser os elementos com o qual eu estou aninhado? É determinante e a gente vai ver um pouco disso. Então, para mim, queria trazer esta dimensão desta coisa abstrata que torna isto um pouco mais complexo e não tão óbvio como é uma floresta, não é? Que por observação o sistema está contido ali próprio. E também não é bem verdade, porque a floresta depois contribui para sistemas maiores e recebe sistemas maiores, como o clima, as chuvas, por aí fora. E próprios planeamentos que depois têm impacto na floresta. Os corta-fogos, as monoculturas de eucalipto, ou seja, há coisas envolventes, como é decidida a canalização da água nas bacias hidrográficas. Isso depois acaba por afetar os aquíferos, as florestas, a umidade no ar, etc. E, portanto, nós até conseguimos influenciar a larga escala ecossistemas inteiros, em trazer essa componente. Nesta conversa nós exploramos já esta ligação, olhamos para cada um como vê o lugar, vemos como é que o lugar está intimamente ligado à ideia dos Gaia Game Worlds e fomos para esta coisa do aninhamento do lugar. Um outro tema que eu gostava de conversar é com as áreas de intervenção. Nós falamos em dezembro, numa das sessões de dezembro,
sobre as áreas de intervenção que servem os Gaia Game Worlds e que servem o mundo, as culturas responsáveis e regenerativas. E fomos ver, por exemplo, o Instituto, o Fórum para o Futuro tem um modelo com 12 áreas de intervenção. Nós vimos que o Otto, dessas 12 áreas, há 8 que ele considera importantes, que ele chama pontos da acupuntura, que se nós atuarmos nesses sítios, vamos permitir que a cultura evolua, se transforme para algo mais responsável e regenerativo. E também vimos que se eu estou a criar um Game World agora, há 4 perguntas que eu devia conseguir responder, não é? Portanto, dessas áreas, há 4 que são determinantes para o nosso futuro, não é? Eu vou citar as 4 só para tornar claro o que eu estou a dizer com estas áreas de intervenção. Uma é os solos, como é que o meu Game World, qual é a relação que ele tem com Gaia e como é que ele está a criar solos, biodiversidade e por aí fora. A outra é com o bem-estar individual e coletivo e também bem-estar do planeta e da vida no planeta. O terceiro é como é que eu estou a empoderar a juventude com este Game World. E o quarto é como é que eu estou a usar sistemas de governação que sejam dialógicos, circulares, que usem o diálogo e o círculo como instrumento de... Portanto, acabem com as hierarquias e tenham mecânicas de pares, entre pares. Então, estas são as 4 perguntas que, neste caso, o Otto Schammer faz para os Game Worlds do futuro, estes Gaia Game Worlds. E para mim, se nós repararmos estas perguntas, todas estas perguntas, e se formos às 12 áreas, vamos ver exatamente igual, elas estão intimamente relacionadas com o lugar e com cada lugar onde as coisas acontecem. Porque a gente pode dizer, as políticas da juventude, não sei o quê, cobrem coisa. Mas a juventude depois tem os pés num lugar, mora num determinado sítio, naquele sítio tem uma determinada economia a funcionar, tem uma determinada relação social, portanto as coisas acontecem territorializadas, é nos territórios. Portanto, estas 4 perguntas estão intimamente ligadas, são correlacionadas diretamente com cada lugar. E, portanto, quando nós olhamos para as áreas de intervenção e para os pontos da acupuntura, nós estamos a ver que são áreas de intervenção que todas elas cuidam desta vida maior, que é a casa onde nós vivemos, é o planeta onde nós estamos e é Gaia enquanto grande sistema que nutre toda esta coisa e que tem os sucessivos lugares. Portanto, cada lugar está em Gaia, não pode existir fora de Gaia, embora neste momento haja vários game world builders interessados em nos levar para outros planetas, mas enquanto estivermos neste, enquanto a nossa ação cotidiana a acontecer neste planeta é aqui que a gente se tem preocupado. Então, gostava de trazer mesmo este ponto de que as áreas de intervenção estão intimamente ligadas a cada lugar e à forma como eles são percepcionados pelos humanos. Não é? E a ti, o que é que chega sobre isso? E Marco, e quero trazer que não só elas estão intimamente ligadas ao lugar, como cada lugar está ligado a todas elas ao mesmo tempo. E não é possível tentar abordar uma temática sem depois perceber a ligação com as outras. Ou seja, muitos dos projetos, do financiamento, da ação das empresas, etc., tende a ser muito fragmentada. Há o financiamento da energia, há o financiamento da juventude, há a empresa que lida com a energia, há a associação que lida com a juventude, e tudo isto está desfragmentado. Os próprios objetivos do desenvolvimento sustentável, que são 17, e quando eles foram lançados, surgiu uma metáfora interessante para eles não serem fragmentados, era os 17 ODS são 17 facetas de um mesmo diamante. Ou seja, o objetivo era lidar com uma mesma entidade. Aqui o diamante poderá ser considerado uma forma viva, considerando milhões de anos, mas aqui é o lugar. Cada uma destas áreas de intervenção é uma faceta de olhar o lugar, é uma perspectiva, é uma lente, é um óculo. No entanto, o lugar deve ser um sistema em si, organizado de uma forma que se vitaliza a si e vitaliza o espaço envolvente, e sim, ele não tem que ser autossuficiente. Eu sou um sistema vivo e não sou autossuficiente. Mesmo uma árvore necessita de interações com microrrizas, fungos, outros ciclos, o sol, etc. E é isso. Quanto mais cada lugar se tornar soberano, com estas áreas todas, mais vivo ele está e mais vitalidade ele consegue criar na redondeza. Portanto, não é dizer
agora é tudo muito complexo, não dá para avançar com nada porque há muitas áreas de intervenção. É ok avançar por áreas e perceber que isto é parte de um sistema vivo e dinâmico, que é a diferença de um system thinking, que já traz a complexidade, para um living system thinking, que é um relógio é complexo e tem diferentes componentes e é preciso percebê-las todas, mas o relógio não está vivo. E, portanto, a gente também pensar os lugares não como relógios complexos, mas como seres vivos que têm portas de entrada. E para mim também está aqui uma transformação do nosso pensar fragmentado e mecanicista para uma forma de ver tudo interligado e em ciclos. E os lugares, porque nós temos uma relação com o lugar, Marco, como estavas a dizer, vai permitir isso. Nós, quando vivemos num lugar, percebemos onde isto tudo se interliga. E aí vem a componente, Marco, de qual é que é a nossa responsabilidade e pensamento regenerativo na atuação nos lugares. Gostava também de trazer esta componente de, a partir do momento em que nós percebemos que tudo é um sistema vivo, que tudo isto aqui não é fragmentado, mas são elementos de as nossas decisões de saber nutrir, não só ter escolhas mais sustentáveis, comprar no mercado X, comprar energia mais sustentável, o vestimento orgânico e afins, mas como é que cada uma dessas coisas não ser vista como independente e fragmentada, por mais sustentáveis que sejam, e elas começarem a ser trazidas para o lugar. Como é que o meu lugar, e não eu, consegue ser promotor de muitas destas coisas ao nível local? Como é que consegue produzir e relacionar-se com de uma forma que faça sentido, reduza transportes, capacita as pessoas que lá vivem, cria emprego, cria comunidade. Portanto, nós já falámos sobre os níveis de responsabilidade anteriormente, e para mim o saber agir no lugar, nós falámos dos 5 níveis, irresponsável, criança, adulto, elevada e radical, e o saber nutrir o lugar e um Gaian Game World já exige pelo menos um nível de responsabilidade acima de adulto, em que eu não só lido, eu sou responsável por aquilo que eu crio, e portanto ou compenso ou limpo os potenciais impactos negativos, como também percebo que é importante cuidar daquilo ou que não está a ser cuidado ou aquilo que já não foi cuidado das gerações anteriores. E todos os lugares estão, vamos chamar, degenerados em várias dimensões, ecológica, social, económica, ambiental, e eles têm que ser regenerados porque não é suficiente o nível de saúde que várias destas dimensões têm e as suas relações entre elas para o lugar estar vibrante, estar thriving. E, portanto, queria também trazer esta dimensão, porque qualquer sistema vivo cria vida e regenera os sistemas nos quais está envolvido. Sim, essa religação entre os níveis de responsabilidade e os níveis de sustentabilidade é determinante, não é? Cada Gaia Game World tem essa relação bem estabelecida, não é? Tu estavas a falar aqui da responsabilidade adulta, portanto, desse net zero, não é? Dessa soma zero, como se diz atualmente, ou do recuperar ou do regenerar, como os níveis regenerativos, e, portanto, essa interligação entre níveis de responsabilidade e níveis de pensamento em sustentabilidade, que são distinções-chave aqui nas culturas responsáveis e regenerativas, e também com o propósito dos game worlds, porque é no propósito que começa todo este compromisso com o lugar. Se o meu game world não tem um compromisso com o lugar, se na sua função, se no seu ser, se na sua vontade não está explícita a forma como eu vou contribuir para tornar aquele ecossistema vivo onde eu me insiro, então alguma coisa não está aqui a funcionar bem. Não é? Então, alguma coisa, quebra-se aqui o elo direto entre a ação que eu estou a fazer e o lugar onde eu estou e o impacto da minha ação nesse lugar onde eu estou e nos outros lugares onde vão estar. Então é aqui, portanto, esta ideia nós introduzimos também aqui o tema nós chamamos a isto dos níveis de responsabilidade e dos níveis de pensamento em sustentabilidade, do contexto dos game worlds e o propósito, não é? O propósito de cada game world. Portanto, esta relação é determinante e é aqui que as coisas começam. É aqui que
é aqui que nós vamos pôr as intenções, é aqui que vamos escolher os mapas, porque se eu digo que vou fazer um projeto de agricultura e se vou usar o modelo da agricultura industrial, vou buscar determinados mapas de pensamento, não é? Mas se eu for buscar permacultura, estou a ir buscar outros mapas completamente diferentes, não é? E a minha relação com a responsabilidade e com a sustentabilidade é completamente diferente. Então, quando nós estamos neste contexto de pôr as intenções, de começar a desenhar os nossos game worlds e de observar como é que os nossos game worlds vão agir no mundo, que começa a história. A história começa sempre aqui, não é? Quando a gente diz, o impacto da Google no planeta é este, portanto, hoje é este, e é com isso que temos que viver, e começou quando a Google foi ser desenhada na primeira ação e por aí fora, e foi repetindo esses padrões ao longo do tempo, não é? Portanto, isto é determinante nós estarmos aware disto, por isso é que o Otto, quando falamos das áreas de intervenções, tinha aquelas 4 perguntas para ancorar logo o game world que está a nascer em algo que sirva e que seja parte da vida, e não que esteja contra a vida. E o último elemento, nós não falamos ainda sobre isto, e portanto eu perdi a prudência quando tu fosses para aqui, Gil, e é importante trazer, não é? É importante trazer que há qualquer coisa aqui nos lugares que são determinantes e talvez colocar como uma pergunta, o que pensas e sentes? Que abra o espaço para o que a gente vai fazer no futuro, não é? Sim, que é esta temática de, a partir do momento em que nós temos um pensamento de sistemas vivos, os próprios lugares são seres vivos. Portanto, há uma essência, há uma característica, há algo que naquele lugar brota com naturalidade, há uma qualidade de ser, e nós mesmo em Portugal vemos isso, às vezes indo de região para região, a qualidade diferente que vem da socioambiental e ecológica daquele espaço, quer trazendo mais calma, mais relaxe, mais ligação à terra, quer seja mais atividades físicas e canyonings e afins. Cada lugar tem uma essência diferente e tende a querer, sim, podemos explorar qual é a essência dos lugares onde nós estamos e tentar perceber em que é que eles querem tornar. Todos os sistemas vivos, nós a isso no lugar chamamos vocação. Esta vida tem sempre um impulso para nutrir-se a si própria, tornar-se viável ao longo do tempo e de evoluir. E, portanto, os lugares também, sendo vivos, para onde é que cada lugar quer continuar a evoluir? E até esta pergunta da essência e da vocação traz um pouco isto. Quais é que são as qualidades de ser daquele lugar e para onde é que aquele lugar quer ir? E isso poder ser uma área de exploração, a gente vai abordá-las ambas mais à frente, mas ficámos já aqui com estas perguntas para, novamente, são perguntas que nos trazem à consciência que os lugares são vivos e não um pedaço de terra sobre o qual a gente pode fazer qualquer coisa. Gil, Marco. Eu vou projetar, eu tive aqui à medida que a gente foi fazendo esta exploração, fui escrevendo aqui umas coisas num slide. Eu vou projetá-lo agora. Ver como é que eu partilho isso. Compartilhar a tela. E isto para quê? Para quem nos está a ver. Quem nos está a ver? Estás a ver, Gil? Já aparece? Sim, estou. Okay. Para quem está a ver, poder parar aqui a gravação e refletir um pouco, sozinho ou em conjunto com outros, podem também tomar notas no vosso caderno. Então, o que nós tivemos aqui a fazer foi ir ao lugar, a esta distinção do lugar, e interligá-la com as diferentes distinções e frameworks que nós temos estado a apresentar aqui nestas sessões. E o Gil terminou com estas perguntas de quais são as qualidades de ser de cada lugar e qual é a vocação que esse lugar tem, que é algo que vamos explorar no futuro. Então, poderem responder estas perguntas, poderem ver como é que este interligar, como é que este weaving, este ser desta relação do lugar com as diferentes distinções vos ajudou a ter clareza, levantou novas perguntas. Portanto, a proposta é que parem aqui neste momento e que façam essa reflexão para os vossos game worlds, para os game worlds onde estão a trabalhar. Como é que estas diferentes distinções, estas partilhas, vos ajudam a relacionarem-se com o vosso lugar e, em particular, com esta ideia de qual é a essência do lugar e qual é o que quer acontecer neste lugar, né?
como é que este lugar, qual é a vocação, como o Gil dizia. Portanto, e parem aqui por alguns momentos e façam essa reflexão. Nós vamos continuar com outros temas, com exploração em concreto de um destes temas, e antes disso era importante que vocês pudessem refletir, ou a proposta é essa, que pudessem refletir sobre a conversa que nós temos estado a ter, que neste momento vai em cerca de 25 minutos, de interligar este lugar com as diferentes distinções que nós apresentamos. Marco, e trazer que quem não viu todos os vídeos anteriores, várias destas distinções e mapas foram trazidos nesses vídeos, portanto também é uma oportunidade de parar aqui e ir ver os vídeos anteriores para melhor compreender as distinções e depois voltar. Portanto, estas sessões não são sequenciais, elas são ligadas umas às outras, são dinâmicas e, portanto, podem ter diferentes portas de entrada. Está aqui, nós em cada sessão, se vocês seguirem o nosso file, em cada sessão tem aqui um slide de enquadramento que tem quais são as distinções que nós estamos a usar e em que sessão é que elas foram apresentadas. Okay? Portanto, é fácil de seguir por isso. Okay? Claro, Marco. O que nós vamos fazer agora é, vamos entrar nos sistemas aninhados, que foi aquela pergunta que nós fizemos de início, depois de ligarmos, e vamos entrar nos sistemas aninhados pelo lugar. Não é? Gil, queres tu pegar nisto? Se calhar com um exemplo. Sim, e vou usar começarmos a usar um exemplo com um lugar. Minha proposta é, nós temos estado a trabalhar com a Biovila e também foi um dos lugares ou um dos projetos com que na minha capacitação em desenvolvimento regenerativo também usamos. E então o projeto foi a Biovila. E quando nós começámos a trabalhar neste projeto, ok, qual é que é o lugar da Biovila? A Biovila... Gil, podes dizer um pouco, antes de irmos para a Biovila, dos sistemas aninhados, só relembrar qual é o framework e o que é que a gente vai aplicar, Ok, depois posso para ser fazer mais isso? fácil. Sim, grato. Sim. Então, os sistemas aninhados é uma framework que nos traz pelo menos 3 níveis de trabalho, onde o projeto está no centro e o projeto liga-se a aquilo que é chamado o todo mais próximo em português, que é o sistema maior no qual o projeto faz parte, com o qual tem uma relação direta muito forte. Ok? E depois, agora notei ter dito ok, e depois este todo mais próximo está inserido num sistema maior, do qual também tem interações diretas, o sistema mais próximo com o sistema maior, mas muitas vezes com o qual o projeto não tem uma relação direta. Muitas vezes indireta ou muito tenue. E esta framework o que convida é aquilo que falámos anteriormente, ou seja, mostrar que cada projeto não é um fragmento e que se liga com o todo de alguma forma, mas que existem sistemas no qual ele está envolvido que o ligam a esse todo. E, portanto, começar a refletir sobre o todo mais próximo de cada projeto. Tu ias falar da Biovila, eu vou preenchendo sim, aqui com algumas coisas que tu vais dizendo para facilitar, está bem? Ok, Marco. E, portanto, pegando, por exemplo, no projeto da Biovila, e isto aqui trago também com alguma tristeza e raiva de eu não estar num projeto físico, já que tem vários, já iniciei vários, mas neste momento não estou, para poder usá-lo. Portanto, noto aqui e vou trazer a Biovila, que é um projeto que conheço também e com o qual também trabalhamos. Então, o projeto da Biovila existe ali na zona do Val de Barris, são 55 hectares no Val de Barris, vai desde o Val de Barris vai desde o Castelo de Palmela quase até à zona da costa, e isto integra-se dentro de Palmela e depois dentro do município de Setúbal e fica entre o Tejo e o Sado. E tem várias características. E, novamente, também só para trazer que esta framework não é uma framework em que dita que há um todo mais próximo e este é o todo mais próximo e há o certo e há o errado e há um todo maior. Não, esta framework é utilizada para a gente trazer hipóteses de todos mais próximos e todos maiores e perceber como é que isso muda o próprio projeto. A qualidade, o propósito, as formas de interação e, por exemplo, considerando aqui o Val de Barris como o todo mais próximo da Biovila, a pergunta é como é que este projeto
desenvolve-se de uma maneira, com as suas características, com as pessoas que deles fazem parte, com a sua intenção, mas que nutra diretamente o Val de Barris, compreenda a essência do Val de Barris e nutra a sua vocação, porque só assim é que o Val de Barris, sendo nutrido pela Biovila, consegue nutrir, devolver à Biovila os recursos que captam. Ou seja, é a mesma coisa como uma árvore apoiar uma bacia hidrográfica a criar solo, por forma a água ficar ali, ser permeável e ir aos lençóis freáticos, do qual depois a água, quer no solo, quer nos lençóis freáticos se consiga alimentar. Portanto, uma árvore sabe que nutrir o ecossistema à volta é útil para si própria também. E depois o Val de Barris está em Palmela e, portanto, se o Val de Barris for um ecossistema vibrante e se alinhar também com a essência e com a vocação de Palmela, nutre Palmela e é nutrido por Palmela, porque Palmela torna-se vibrante e, portanto, quer do ponto de vista social, ecológico, económico, etc., há de reverter também para o Val de Barris. Eu estou a pôr Nós, aqui, portanto, se usarmos esta forma como o Gil está a trazer, não é? Então, estamos a ver, temos a Biovila aqui como Game World, não é? Aqui nós estamos a usar a palavra projeto e Game World como representando a mesma coisa. Portanto, temos a Biovila como Game World e depois no próximo hall está o Val dos Barris. O Val dos Barris está na Serra da Arrábida. Por exemplo, o Ser Vive é um dos projetos com que a Biovila se relaciona no Val dos Barris e com que faz coisas ali à volta. E o Greater Hall, estava o Gil a dizer, é o Conselho de Palmela. Então aqui teríamos a Câmara Municipal de Palmela como um dos parceiros com que a Biovila opera. Vamos ter aqui à volta também os diferentes projetos que alimentam a Biovila, que são produtores de hortícolas e de alimentos para a Biovila. Vou pôr aqui food, só para temos os projetos artísticos também, temos lá aquele outro, o Teatro Bando. sim, o Teatro Bando. Portanto, no Proximate Whole, o projeto pode colocar os projetos com o qual interage de uma forma mais frequente para perceber onde é que está esse Proximate Whole. Como tu estavas a dizer, Marco, por exemplo, pode ser que o teu Proximate Whole, não vou usar agora outro caso só para não sair daqui. Ok. Então, se nós pegássemos neste exemplo e o caracterizássemos desta maneira, nós tínhamos uma determinada relação, portanto, estávamos a mostrar determinadas relações entre a Biovila e o seu Proximate Hall, neste caso territorial, o Val dos Barris, a Serra da Arrábida, os projetos que se inserem dentro disso, e o seu Greater Hall, que aqui estava como sendo a Câmara de Palmela. Não é? Perdão, o Conselho de Palmela. Não é? Sim. Uma outra forma, por exemplo, de Quero ver explorar ainda neste território, Gil, como é que um outro Greater Hall podia já não ser Palmela, mas podia ser outra forma de organizar ou de ver ali. Portanto, nós usamos o Conselho, neste caso, para falar do Greater Hall Palmela. Não é? Que outras possibilidades de Greater Hall haveria, ainda mantendo esta dimensão mais territorial presente? Sim, nós podemos, por exemplo, nós usamos, por exemplo, para o Proximate Hole mais uma lente de bacia hidrográfica geoecológica e já usámos uma administrativa para o Greater Hole, por exemplo. Nós podíamos também usar para o Greater Hole outra geoecológica. Perceber? Por exemplo, a biorregião, era isso? Sim, usámos a biorregião. Percebemos qual é que é a geologia, a ecologia e os ciclos naturais que ocorrem ali, no qual o Val de Barris, que é também uma outra unidade geoecológica, funciona. E até poder estar ligada, tu dizes que é a região N. É a região N, será o sul, portanto é aquela parte que envolve entre os dois estuários, o do Tejo e o do Sado, não é? Toda essa Sim. região, portanto que incluiria aqui municípios como Palmela, Setúbal, e portanto Também tens de repente mudava aqui o conjunto de parceiros que Almada. Almada, exatamente, de repente mudava aqui os parceiros que íamos pôr, porque já não era só a Câmara de Palmela e a Câmara de Setúbal,
já tinha o Instituto de Emprego de Setúbal, por exemplo, e a Biovila está a trabalhar com eles. Portanto, se nós mudássemos esta lente para a biorregião, neste caso a biorregião N, aumenta o Greater Hall e consegue-se ver relações que não estavam visíveis quando nós estávamos a pôr o Greater Hall Palmela, não é? Sim, por exemplo, eles têm um projeto que é o SER, que é o VER, que é o Viveiro de Empreendedores Regenerativos, desenhada com Setúbal. Portanto, houve um desenho, mesmo que tenha sido consciente ou inconsciente, de ligar a Setúbal. Se calhar até se foi tentada com a Almada e Palmela, mas não deu. Não há, se calhar, o mesmo tipo de projeto. É isto que permite. Por que não Almada? Qual é que é a nossa relação com? Mais próximo, mais distante? Mas tal como tu disseste, tu também vais comprar comida a Lisboa e não necessariamente na Amadora. Portanto, em alguns desenhos, a região, o todo mais próximo ao todo maior, pode mudar e atravessar, neste caso, fronteiras administrativas, por exemplo. Ou Fico até. curioso, Gil, como é que seria se, tendo o Game World Biovila, só que se o Proximate Hall, em vez de ser o Balde de Barris, a Serra da Rábida, a EFI, fosse a própria biorregião. Portanto, se eu dissesse que tudo isto que está aqui a vermelho e a azul fosse o Proximate Hall, portanto, a biorregião N fosse o Proximate Hall, portanto, quer dizer que tudo o que está aqui a vermelho e a azul neste momento estavam incluídos como Proximate Hall. Sim. Então, nesse caso, o que é que se tornava visível? O que é que ficava invisível e o que é que se tornava visível, não é? E qual seria o Greater Hall e o que é que se tornava visível por isso? É uma boa pergunta. Também gostava de estar aqui o pessoal da Biovila. E se fosse a biorregião, fosse o seu Proximate Hall, e nós tentando manter o Greater Hall de uma forma contígua, podemos estar a falar da área metropolitana de Lisboa, já incluindo também Setúbal. E, portanto, seria uma zona maior, já com quase 3 milhões ou mais até de habitantes, ter vários ecossistemas diferentes, perceber quais é que são as entidades dentro da área metropolitana de Lisboa que ainda têm uma relação, mesmo que tenue, com a Biovila, e o pensamento já, ou seja, por exemplo, às vezes aí pode acontecer já haver, por exemplo, áreas temáticas que na Biovila, por exemplo, de capacitação, que já consegue servir uma área maior, como entre o Tejo e o Sado, de capacitação desta área. E a sua relação com a área metropolitana de Lisboa já é mais ténue e pode ser pela área de capacitação, de algumas visitas e turismo, mas mais ténues. E sim, traz, por exemplo, a capacidade de chegar com alguns ingredientes a uma área maior. E provavelmente, conhecendo o projeto Biovila, muitos dos projetos e das pessoas que lá vão trabalhar, esta zona de influência, quer nos parceiros, quer nas pessoas que são servidas clientes, vêm da área metropolitana de Lisboa, estão aqui intimamente ligados. Portanto, se calhar esta era uma visão um pouco mais realista das verdadeiras interações que estão a passar dentro da Biovila, se calhar até a área metropolitana de Lisboa ser o Proximate Hall, não é? Ser o Proximate Hall, o que nesse caso ponha Portugal como o Greater Hall, não é? Sim, uma possibilidade também. Então, sim. O que é interessante por isso é que eu quis ainda há pouco sublinhar aquela ideia de quando nós passamos para os sistemas que são desenhados, não são de desenho do homem, que estas coisas não são triviais, não é? Aquilo que a gente escolhe, ou aquilo que é o ponto de interação entre o nosso game world e as relações dinâmicas que ele estabelece diretamente, e qual é a fronteira, onde nós vamos pôr a fronteira deste todo próximo e deste todo maior, não é linear. E nós precisamos experimentar com diferentes. Precisamos estar a fazer este jogo que eu e o Gil estamos aqui a fazer para tornar visível relações que não estavam cá. E nós podermos perceber e aferir da importância dessas relações que estavam invisíveis, não é? Porque se a gente fizer este zoom in, não é? E for para o território com este zoom in e vemos determinadas coisas, e é importante ver essas coisas, não é? Por exemplo,
estar no Vale dos Barris significa estar condicionada à forma como aquela região capta a água, e a água é um elemento importante para o projeto da Biovila. Estar naquela região é importante para perceber como é que vem a energia solar e como é que se produz, porque a Biovila recebe a energia através dos seus painéis solares, como é que ela produz a sua energia e como é que ela está. Portanto, há aqui dimensões que são importantes focar para aquele contexto, e depois há outras dimensões que só se tornam visíveis quando nós saímos para uma área como a área metropolitana de Lisboa ou Portugal, porque é aí que percebemos quem é que está a vir, como é que está a ser contaminado, como é que a Biovila está a influenciar outras zonas do país por ser a natureza de projeto que é. Portanto, torna visível um conjunto de outras relações que não estavam, não é? Portanto, este exercício de zoom in, zoom out, experimentar com várias escalas, com vários proximate holes e ver qual é a influência no greater hole é determinante. Claro que a gente ainda neste momento ainda não temos todos os elementos para poder fazer isso, não é? Como nós vimos na sessão anterior, podemos ter aqui várias perspectivas para entrar, não é? As 3 lentes, os padrões e por aí fora. Portanto, e nós vamos trazer isso nas próximas sessões, e isso ajuda a fazer este movimento, e ele não é direto, não é linear, mesmo tendo um projeto cuja sua base é territorial. Não é? Sim, Marco, e aqui, por exemplo, o caso de teres dito a área metropolitana de Lisboa, mesmo com Proximate Hall, por exemplo, a Faculdade de Ciências tem fortes interações e parcerias com a Biovila. Há vários projetos que foram lá, tiveram eventos, houve pessoas como o Filipe Alves estava na Biovila, tinha relações também com a faculdade, portanto, isso a esse nível permite explorar outro tipo de parcerias com diferentes lentes. E gostava de explorar agora uma que não é, que era mesmo territorial, mas não contígua. Ok, Uma outra então vamos a proposta, isso. Marco. Tens um sim? Excelente. Portanto, fechamos esta, não é? Dizemos, ok, esta foi uma maneira de ver a Biovila, não é? E tu estás agora a querer trazer uma outra que muda radicalmente isto. Portanto, eu vou apagar para Sim. ajudar a ser mais fácil Que eu, a mapear sim, aqui. que eu creio que foi como a Biovila mais começou, e a maior parte dos projetos começam, que é, eles começam por ser únicos, e como muitas vezes necessitam das pessoas que têm aquele nível de consciência ou interesse para irem ao projeto, apoiar, ser capacitados, trazer eventos, etc., muitas vezes esse tipo de comunidade não existe no lugar. Até porque muitos destes projetos são considerados alternativos, radicais, etc. E, portanto, muita da primeira ligação destes projetos inovadores tende a ser com as pessoas que pensam da mesma maneira, ou têm as mesmas necessidades, ou têm os mesmos interesses, mas que vivem espalhados por regiões maiores, por Portugal, pela Península Ibérica, pela Europa, o que seja, que são os like-minded. E eu creio que a Biovila, no princípio, foi um ponto da coragem para pessoas que queriam trazer atividades, capacitações, eventos, que era, vamos chamar, da sustentabilidade, mais regenerativos, incluindo as várias dimensões do corpo humano, promover transformação da forma de ser e pensar, e por aí. E a verdade é que quando nós pensamos no Proximate Whole de like-minded, pessoas que pensam e querem ser de uma forma similar, passamos a não a ter mapas contíguos, mas passamos a ter o lugar mais próximo, o todo mais próximo, passa a ser bolsas espalhadas por Portugal. Passam a ser as ecovilas, os movimentos de transição, ou as pessoas dos movimentos de transição do norte a sul do país, passam a ser alguns projetos de permacultura, de casal, de 3 ou de 4, passam a ser as entidades, as pessoas ligadas, por exemplo, à Copérnico, produção de energia de uma forma diferente, que vivem e habitam nas suas diferentes áreas. Portanto, quando olhamos para o Proximate Whole, não é uma área, uma região contígua, mas é por terem parecências ou terem interesses, paradigmas, níveis de consciência, formas de atuar similares. E como nós habitamos um pouco por aí, o Proximate Whole é disperso. E ao mesmo tempo está unido pelos WhatsApps, pelos eventos e conferências a que nós vamos, pelas capacitações, por irmos ter cursos com alguém de uma área que a gente quer aprender, mas já conhece da transição ou da permacultura, e vive muito daqui. O Proximate Whole acontece de uma forma muito dinâmica, embora seja visto de uma forma descentralizada. E depois o Greater Whole pode novamente
ou continuar a ser descentralizado, como por exemplo ser as regiões à volta de cada um destes projetos, permacultura, ecovilas, que estão longe da biovila, ou já passamos outra vez a um greater whole como Portugal, ou como a Península Ibérica. Portanto, aqui, novamente, podermos usar formas diferentes do proximate whole e do greater whole, poderem ser similares ou, novamente, terem tipologias diferentes. E isso, ok, então se o greater whole pode ser Portugal, de uma forma contígua, embora o proximate whole seja estas bolsas por Portugal. E pode ser uma das formas como a Biovila consegue e tem feito o seu papel no território português. Marco, o que é que pensas e sentes sobre esta outra proposta? Sim, e na prática eu conheci a Biovila mais por este sistema que tu estás a trazer do que pelo sistema que nós vimos anterior. E é interessante perceber como ele releva ou mostra diferentes ligações. Eu fui à Biovila pela primeira vez porque fui ter um curso de Sociocracia lá, Sociocracia 3, portanto, e conheci muitas pessoas que estavam espalhadas pelo país em diferentes projetos. Eu estou a pôr aqui dois exemplos, não é? O Val da Lama, e estavam lá pessoas do Val da Lama e de Tamera, ou da Rita do Tenchi. Então, e aqui no caso do Val da Lama, Lagos, não é? A Rita do Tenchi, a Sintra. Portanto, foi por aí que eu conheci, de facto, este mapa que tu estás a trazer agora, esta forma de mapear os nested systems, tem mais a ver com a minha experiência de Bioville ao longo do tempo, do que a que nós estávamos a ter anterior. E é curioso que nós tivemos lá este fim de semana passado, não é, com o retiro dos jovens, e o retiro dos jovens tem uma perna em cada lado, porque por um lado o colégio em si é um colégio que está mais perto do Val da Lama, ou de Tamera, destas coisas que a gente está a dizer, então nós diríamos neste caso que é o colégio em Lisboa, né, e a região é Lisboa, mas por outro lado ele está na área metropolitana e a Biovila foi escolhida por aquele colégio por ser próxima do colégio, então é o mapa anterior que está a influenciar e que está a abrir portas para a Biovila, não é? Como é que, por exemplo, este evento com as escolas pode mostrar o papel que a Biovila pode ter na educação dos jovens e no futuro dos jovens, e de repente as escolas que estão à volta, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, passarem a ver a Biovila como um centro de educação e como um recurso de educação para iniciar estes jovens nas culturas responsáveis e regenerativas, e de repente abre-se aqui uma porta completamente nova a navegar entre estes dois mundos, não é? Entre estes dois contextos. É super interessante. A minha experiência vai de facto nesta que tu estavas a trazer, Gil, agora, enquanto vivência na Biovila, e estou a notar como, como a mudança de perspectiva de repente põe coisas visíveis que não estavam em cima da mesa. Não é? E é curioso isto porque me está a levar para... Há uma gravação aqui que é a primeira gravação que nós fizemos no contexto das Resourcing Sessions, que é com o Diogo, do Clara Lab, em Odmira, e o Diogo traz um projeto que está ligado à área da educação, os Guardiões do Mira, não é? Portanto, onde está este elemento. E o Diogo, quando começou a fazer o mapeamento aqui dos Nested Systems, trouxe uma perspectiva de, por um lado, o território, mas mais institucional, portanto, a Câmara Municipal, as escolas, os parceiros que vinham nacionais para fazer as ações, portanto, ele começou a mapear a coisa desta forma, e a determinada altura há um shift, e de repente nós perguntamos, e se o próximo atual forem as escolas? E não essas instituições todas, e essas instituições todas ou são parceiros dentro do próximo Hall ou estão no Greater Hall. Como é que seria? Se o próximo Hall forem as escolas da região onde o Clara Lab quer. E há um shift no pensar da coisa, não é? Qual é as entidades com quem eu estou a ter esta relação dinâmica direta? E nós estamos a ver isso acontecer aqui, não é? Portanto, se eu puser a Biovila com aquele mapeamento que nós estávamos a trazer mais do lugar mais territorial, acontece uma coisa. Se eu puser outra, esta que está aqui à frente agora, mapeada aí, eu vejo outras ainda. Claro que nós estamos a dar aqui exemplos, o sistema da Biovila é muito mais complexo que este, não é? E isto, uma boa maneira de fazer isto é ter um mapa grande destes aqui numa parede e com post-its começar a pôr estas coisas e estabelecer ligações, caracterizar a ligação, portanto, trazer inteligência e informação a esse sistema.
Grato, Marco. É isso que se tornou vivo, Gil, aqui com esta partida. Grato, Marco. E posso dizer que durante o próprio curso de capacitação, a BioVilla fez um shift deste mapa agora para o anterior. E isso mudou a forma como a BioVilla continuou a evoluir no seu processo. E as parcerias locais que promoveu, ou seja, compreendeu que também o lugar, Val de Barris e aquela região, é um lugar deles. E isso levou com que grande parte da sua atenção e energia fosse para nutrir esse sistema. Gil, eu gostava de propor ainda um último mapa, Sim. tendo consciência que nós temos Do menos tempo. de 7 minutos, um último mapa que eu acho que é muito importante no tempo atual. Não sei o que é que se passou aqui. Ele mudou para uma coisa completamente diferente. Aqui, depois logo vejo o que se passou. Que é para estes projetos que aparentemente não estão territorializados. Por exemplo, o Innovations for the Future, ou a Google, ou o Zoom. Pega num e fala só um bocadinho o que poderia ser um Greater Hall, um Proximate Hall. A gente ter aqui um bite para perceber que este framework também é útil para esses projetos. Sim, por exemplo, o Innovations for the Future é uma, digamos, uma plataforma, não é? Do qual várias pessoas que têm projetos por todo o Portugal, que querem ter em Portugal, desde abstratos a uns que já têm várias décadas em Portugal, têm para se conhecer, trocar conhecimento, fazer parceria e afins. E, portanto, eu diria que uma das propostas era o Innovations for the Future, o lugar dele, o primeiro, é estes outros lugares destes projetos que fazem parte do Innovations for the Future, ou seja, é aquele segundo mapa que nós demos na BioVilla, ou seja, a plataforma não é como a BioVilla que tem o território, portanto, é net, e obviamente nós falámos há pouco que é net, os computadores, as eletricidades, etc., têm lugares, portanto, isso começa logo a ser como um dos lugares onde nós estamos, são estes vários lugares descentralizados e tudo aquilo que é necessário para nós estarmos a conectar estes vídeos e afins. E o Proximate Hall também considera as pessoas que fazem parte do Innovations for the Future, especialmente de uma forma ativa. Participam, veem os vídeos, vão aos eventos, às sensing journeys que se façam, e portanto eu diria que são estes diferentes, as bolsas em Portugal destes projetos. E outros grupos também, como os grupos WhatsApp que existem, e há grupos temáticos e afins. Este seria o Proximate Hall com os seus vários lugares descentralizados em Portugal e impacto no resto do mundo. Como é que tu vês isso? Eu não sei se consegues ler. Portanto, a rede digital das pessoas com Game Worlds em Portugal seria o Proximate Hall e os lugares onde estes projetos acontecem, o Greater Hall. Era essa que tu estavas a pôr? Pode ser uma hipótese ainda mais pequena que a minha. Ok, então qual era a tua? Então não captei bem. Não, esta é uma. A outra, por exemplo, podia ser os lugares onde os projetos acontecem, incluindo também este mundo digital, e o Greater Hall, por exemplo, ser Portugal. Ok, tem de ser uma coisa deste género. Sim. Lugares e rede digital. E aqui ser Portugal enquanto Game World Portugal, enquanto Game World administrativo, não é? E sim, e socioecológico, até porque várias coisas são inovadoras o suficiente para nem sequer conseguirem ser enquadradas. Esse é um dos desafios de vários dos projetos, há game roles administrativos, financeiros e afins que quase não reconhecem os projetos inovadores que estão a acontecer. E se de repente esta ideia que está aqui, não é? Lugares e rede digital das pessoas com Game Worlds em Portugal, o Portugal fosse um Proximate Hall e o Game World, por exemplo, fosse o mundo ou a Europa. Ou seja, as outros lugares e as outras redes que são equivalentes a esta que está a acontecer aqui em Portugal, não é? Sim, aí seria, ou seja, o que traria era, por exemplo, o pensar logo no território português e mudar o território português ou transformá-lo como Proximate Hall. Portanto, os projetos que fazem parte já são vistos como as sementes, os micélios no contexto português, e o Greater Hall já é o contacto que estes vários projetos e que o próprio Portugal tem nas suas inovações, ou seja, já há várias coisas que já surgiram das discussões dentro do Innovations for the Future que têm impacto em fundos de investimento, que têm impacto
em formas de investimento descentralizado, e que pode estar a influenciar como lá Sim, fora. eu dou um exemplo claro disso, não é? Está a nascer o Innovations for the Future na Roménia e a Fundação Terra Agora vai ser criada uma na Roménia e uma no Brasil, como inspiradas na Fundação Terra Agora portuguesa. Esse é um exemplo de algumas inovações que estão a acontecer dentro do Innovations aqui estarem já a ser adotadas noutros territórios e noutros contextos. E, portanto, o que tu estás a dizer é que esta ideia que está aqui legitima esse tipo, não é? Mostra esse tipo de relações que estão em evidência. Grato, Gil. Acho que podemos fechar por aqui agora. Eu vou interromper aqui o slide share e a proposta é, num minuto, cada um fazermos um check-out. O que é que foi precioso para ti nesta sessão? O que é que mudou em ti? Como é que tu sais diferente, assim, num byte para cada um? Para mim foi o sair, usar a framework como teste de hipóteses, e agora até no final sair com esta questão de que já noutras zonas, Roménia e Brasil, estão a acontecer coisas que foram criadas e geradas e cá, e sair desta cena de que há um proximate whole e um greater whole que são os melhores, os ótimos, e que só o facto das hipóteses e de estar a diferentes níveis cria vitalidade, cria visões, eh, com a questão de não dispersar. Portanto, novamente, manter o foco. Ela consegue dar foco e, ao mesmo tempo, ter outras visões e abrir possibilidades, mas manter o lugar também definido. E é com o que eu saio, Marco. E trouxe-me vitalidade, trouxe-me celebração também. Grato, Gil. Também saí bastante energizado com a sessão e com a exploração que ela trouxe, em particular na primeira parte, mais de ligar às diferentes distinções que nós fizemos, e isso, uau, abriu-me portas aqui dentro de mim, e ligações que não estavam feitas em mim, e mais nesta segunda, esta aplicação, esta dinâmica de ter um caso, experimentar e ver aqui e mostrar as relações, uau, vitalizou-me mesmo. Portanto, a proposta e o convite, e sai com isso bem presente, de como é que talvez a minha maior mudança, o meu maior ouro é perceber como é que este framework nutre uma equipa, vitaliza as pessoas que estão a construir e a co-criar estas coisas, e por nós, por aquilo que aconteceu aqui entre nós os dois, como exemplo, e a proposta é que possam fazer este exercício que nós tivemos a fazer em equipa e nos vossos game worlds, sobre o Nested System ancorado no lugar. Portanto, o lugar fazer parte desta conversa e não estar fora da conversa, e perceber como é que ele está dentro da conversa. Portanto, para mim, outra coisa que foi importante foi esta sessão, foi toda ela marcada pelo lugar. A gente descobrir como é que o lugar está na conversa e não está fora da conversa. Isso foi importante para mim. E sinto aqui a minha raiva a subir, no sentido de dizer os lugares é algo pelo qual eu quero take a stand, pelo qual eu quero tomar uma posição. Os lugares precisam, se nós queremos ter futuro, os lugares têm que fazer parte da conversa. Não há maneira de não fazer. Então saio com esta minha raiva, com esta alegria de ter experimentado isto contigo, e com a raiva de ter sentido este shift em mim. Arro. Arroba, Marco. Grato. Até já. Até já.